A jornada de José é uma das mais fascinantes de toda a Bíblia. Um jovem sonhador, um irmão rejeitado, um escravo injustiçado, um prisioneiro esquecido e, finalmente, o homem que Deus transformou em governador do Egito para salvar nações inteiras. Hoje, você vai conhecer a história real de superação, fé e propósito de José, filho de Jacó. José tinha apenas 17 anos quando começou a ter sonhos proféticos. Em um deles, ele viu feixes de trigo se curvando diante do feixe dele. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Esses sonhos inflamaram a raiva de seus irmãos. Eles não suportavam o favoritismo de Jacó, e muito menos a ideia de que um dia precisariam se curvar diante de José. A inveja cresceu e logo se tornaria perigosa. José é enviado por seu pai para levar mantimentos aos irmãos que trabalhavam longe de casa, mas ao vê-lo de longe, os irmãos decidem agir. Conspiraram contra ele para o matarem. Um dos irmãos tenta impedir o pior e acabam jogando José em um poço fundo e seco. Ali, sozinho, sem água e sem saída, José inicia a primeira grande queda de sua vida. Ele não sabia, mas aquele poço o colocaria exatamente no caminho do propósito de Deus. Uma caravana ismaelita passa pelo local. Os irmãos, movidos pela ganância e pelo ciúme, resolvem vender José como escravo. Venderam José por 20 moedas de prata. José é levado ao Egito e comprado por Potifar, um dos oficiais mais importantes do faraó. A dor da traição ainda era recente, mas Deus continuava com ele, mesmo em terra estrangeira, trabalhando duro, demonstrando inteligência, disciplina e fidelidade. José rapidamente conquista a confiança de seu novo senhor. Potifar percebe que tudo que José tocava dava certo. O Senhor estava com José e Potifar o fez administrador da sua casa. De escravo, José se torna administrador. Era o primeiro sinal de que Deus estava preparando algo maior, menos mesmo que José ainda não soubesse. A esposa de Potifar começa a desejar José e tenta seduzi-lo repetidas vezes. José recusa, mantendo sua integridade. Ofendida, ela o acusa falsamente de tentar atacá-la. Então José foi lançado na prisão. Mais uma vez, José cai do poço para a escravidão, da escravidão para a prisão. Mas, mesmo na escuridão, Deus não deixou de agir. Na prisão, José mais uma vez demonstra sabedoria e responsabilidade. O carcereiro percebe algo diferente nele e dá a José autoridade sobre os presos. O Senhor estava com José e lhe dava o que fazia prosperar. 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, têm sonhos misteriosos. José interpreta cada sonho com precisão. Mas quando o copeiro volta ao palácio, ele se esquece de José. Um esquecimento que duraria 2 longos anos. Então, o próprio faraó tem 2 sonhos perturbadores. Nenhum sábio consegue interpretá-los. É aí que o copeiro finalmente se lembra de José. José é chamado às pressas diante do faraó. Com humildade, ele diz que a interpretação não vem dele, mas de Deus. Isso não está em mim. Deus dará a resposta. José revela o significado dos sonhos. 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome devastadora. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó toma uma decisão surpreendente. Eis que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. José se torna governador do Egito. De prisioneiro a líder da nação mais poderosa da época, menos em um único dia. Tudo porque Deus estava guiando
cada passo. A fome atinge todas as terras, inclusive Canaã, onde os irmãos de José vivem. Eles vão ao Egito buscar alimento e acabam diante de José, sem reconhecê-lo. Os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele. A profecia de seus sonhos se cumpre depois de testar o arrependimento dos irmãos. José finalmente se rebela. Eu sou José, vosso irmão. Mas José não expressa raiva. Ele reconhece que Deus transformou o mal em bem. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. A história de José mostra que Deus não desperdiça dor nenhuma. O poço, a traição, a escravidão, a prisão, tudo fazia parte de um caminho que levaria José ao seu propósito.